Olá, estamos começando mais um programa aqui na TV Diário e nesse primeiro bloco eu vou falar de saúde, especificamente sobre problemas na coluna. Eu estou com a Suelen Freitas, que é fisioterapeuta. Vai ser muito legal o papo, até porque eu, assim como boa parte dos que me assistem nesse momento, não entendo nada da área de atuação dela. A grande graça é essa, cada um com sua profissão. Então hoje juntos, eu e vocês, nós vamos descobrir um pouco dessa confusão que a gente que não entende acaba criando em torno dos problemas da coluna, né? Principalmente essa questão da hérnia de disco, né? Sim. As pessoas maximizam, não entendem, então ela hoje vai traduzir e vai nos ensinar o caminho para resolver esse problema, até porque um problema de coluna vai se agravando, né? E com o passar do tempo pode se tornar até irreversível, nós sabemos disso. Muito obrigado pela visita. Muito obrigada, eu agradeço o convite, estar aqui com você. Bem, falar de coluna é complexo, muito curioso realmente, e não tem como falar de coluna sem falar de estrutura, né? A gente pensa, olhando uma casa, a gente vê a estrutura. Imagina uma coluna, é o que sustenta e é o que nos sustenta. A nossa coluna foi feita para isso, para nos dar sustentação. Então, a partir desse raciocínio, a gente tem que entender que ela nos dá sustentação, mas nos dá mobilidade. A gente precisa dos movimentos, a gente precisa rodar, abaixar, enfim. E aonde entra a doença, né? A estrutura óssea nos mantém retos, mas a musculatura nos dá a firmeza. Quando você tem uma fraqueza muscular, uma falta de atividade física, por exemplo, um sedentarismo e outras situações aí que a gente pode ir falando aos poucos, sim, a coluna adoece. É um problema sério. Agora, antigamente, né, nós víamos os vovôs e vovós reclamando de problemas na coluna. Hoje, sim, você vê crianças reclamando, até porque os vícios de postura hoje são constantes, né? Principalmente essa coisa do celular o tempo todo, do computador, né? As novas gerações são totalmente conectadas 24 horas por dia. Como lidar com isso, né? Na verdade, já foi tempo, né? Hoje em dia, dentro do consultório, a minha realidade é de 70% de jovens. Nossa. É muito. Eu já eu atendi um adolescente de 12 anos com hernia de disco. Nossa. Então, quer dizer, nós estamos distantes da realidade do que eu exemplifiquei aqui. Pois é, cada vez mais cedo surge o problema. Sim, não é mais o fator idade, mas é o fator rotina, atividade diária. E um jovem de 12 anos, sedentário, com uma alimentação... Agora é o grande susto, né? Para ele, principalmente, pensando em não ter solução. Aí entra você que vai trazer a solução. Exatamente. A ideia é orientar esse paciente a se adequar à nova realidade. Porque uma vez que o disco extrusa, que ele sai da articulação ali, das vértebras, porque entre as vértebras tem um disco articular, então esse disco é um amortecedor. Quando ele extrusa, dificilmente ele retorna. Então a gente tem que adaptar o paciente à nova realidade dele e evitar que ela aumente, que essa hérnia aumente. E daí a gente trabalha a educação postural, a gente ensina esse paciente a se colocar, a gente trabalha músculos específicos para fortalecer, para ele ter como se colocar e ela deixar de comprimir. E se acostumar, né? Com essa nova realidade para a partir de então na vida. O negócio é não ter a hérnia de disco, não deixar chegar a esse ponto. Depois que chega, é um problema sério para resolver. Não é impossível. Eu tenho pacientes de 60 anos com hérnia de disco e estão vivendo. Ela não precisa, de vez em quando sinaliza, muda o tempo, tem essa história. Não, principalmente, né, como se diz no interior, a famosa friagem, né? Isso na verdade acontece, né? Porque o frio contrai. As pessoas até sabem que o tempo vai mudar porque sentiram a coluna. E na verdade o frio contrai, o músculo contrai, e a pessoa faz um fechamento e aí arma uma postura de contratura e vai desencadeando a dor. Enfim, mas você tem um paciente de 60 anos com hérnia de disco vivendo a vida inteira sem problemas, de vez em quando sinaliza, mas ele cuidando vai ter qualidade de vida. Assim como esse jovem de 12 anos hoje com certeza tem uma ótima qualidade de vida. Não existe mais uma doença, né? Hoje, na nossa realidade, na área de saúde, a gente consegue reverter muitas situações. Os problemas osteomiarticulares a gente tem como reverter. Não, a hérnia de disco ela não vai voltar, o disco não vai voltar. Né? É um processo irreversível, né? Existem casos muito, né, esporádicos, assim, aquela coisa 1, 2 em 10,
Não é impossível. Não é impossível. Acredito que um diagnóstico cada vez mais cedo contribui para esse resultado. Sim, e um tratamento adequado, né? Sim. O RPG, por exemplo, que é a técnica que eu mais uso, o RPG, ele proporciona isso. Porque a gente tira a compressão, trava a musculatura, exemplo, uma hérnia de disco lombar, a gente destrava essa coluna, tira essa lordose, ameniza, na verdade, essa lordose que pode estar comprimindo esse disco, fortalece músculos abdominais e a gente consegue estabilizar. A ideia é trabalhar em cima de uma lógica, é uma mecânica. A gente trabalha em cima da mecânica. E o prazer do paciente é realmente ver essa mudança, né? Que vai se dando com o tempo. Com o acompanhamento e também com a boa vontade dele em seguir aquilo que você passa. Né? Sim, tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Na verdade, o tratamento vem muito de dentro. Não depende só do profissional. Para fora. Ele tem que querer melhorar. As hérnias, elas se dão nos lugares, nas vértebras mais móveis, que são cervical e lombar. Torácica não é comum, porque torácica é muito estável por conta do gradil, mas normalmente cervical e lombar é bem comum. Agora, quando a pessoa acaba descobrindo isso em imagens e nos exemplos que você dá, a pessoa acaba se dando conta de como ela provocou, né? Revendo o histórico que a levou até ali. E aí é interessante. Eu costumo dizer que a coluna mostra a história da pessoa, a história de vida. E aí você vai investigando aquele indivíduo, você vai vendo que ele teve uma história, fez um esforço físico, sedentário, tabagista, sabe? Ele tem toda uma vida desregrada. Até um exemplo grosso de se dizer, a pessoa que entrega o garrafão de água em casa, né? É um peso gigante na coluna o dia inteiro, por muitos anos. Nossa, e o que você vê muito o pessoal que trabalha com peso, e pessoas sem informação, a maioria das pessoas não tem conhecimento É um esforço desorientado, né? Acima do limite, né? Não tem como evitar, eles precisam trabalhar, eles me perguntam, eu vou deixar de trabalhar? Eu vou ter que parar com a minha atividade? Não, peraí, vamos adaptar, vamos dar um jeito. Talvez você não vai conseguir pegar o peso que você pegava, a gente vai adaptar para você abaixar correto. Você errou. A gente tem que mostrar para o paciente que ele estava errado, que ele abaixou errado, que ele levantou errado, e aí tem todo um processo. Mas a questão do peso, você lembrando da história de vida do paciente, aí você pode me perguntar, mas um jovem de 12 anos, né? O que levou ele a essa situação, ele né? isso. Por incrível que pareça, os jovens estão cada vez mais sedentários e os pais não estimulam. Ele está no celular, está no computador, todo torto, né, na cama com o laptop. A nova geração está muito... É comprar briga com esse adolescente. Exato. Né? Mandar reduzir. Eu vejo a preguiça. Porque o celular já é parte do corpo das pessoas hoje em dia. Exato, eles estão conectados, faz parte. Vai ganhar dinheiro quem inventar, inclusive, uma capinha, uma coisa qualquer, durante o banho, né? Para o uso durante o banho. Já tem uma capinha para entrar no mar, né? Então, Eles devem usar, mas acho que acontece. Eu sei de jovem que já acorda... Já tá na cama ali. Na cama, tá no WhatsApp, tá no Facebook. Então, assim, são processos irreversíveis, né? Nós sabemos que, ao mesmo tempo que existe para pura e simplesmente diversão é contato profissional, acaba sendo inevitável você ver pessoas com idade avançadíssima que você jamais podia imaginar, gente que nunca usou computador e hoje usa o celular para Facebook, para WhatsApp, enfim. Então, é se adaptar e tentar ter uma postura saudável para aguentar esse processo irreversível das redes sociais. Porque agora eu acho que pegou e, na verdade eu não acho, eu tenho certeza que a coisa chegou e não tem como. Você vê os idosos agora estão conectados. Totalmente, né? Não tem como. Os vovôs e as vovós. Eles estão conectados, eles estão reclamando da coluna, eles estão com osteoporose, eles estão acumulando doenças, eles estão conectados, a postura está ficando cifosa, eles estão ficando conectados e a coisa vai. Como é que você muda isso? Porque que idosos nós vamos ter, né? Que idosos seremos nós, né? A tecnologia vicia. Verdade. E aí não tem como tirar. É verdade. Agora vamos imaginar que uma pessoa que hoje tem 70, 80 anos não viveu um terço dessa geração moderna de tecnologia. Nós estamos vivendo isso. Então, eu acabei de falar brincando. O que nós viveremos na terceira idade, muito pior. Exato. Quem está nascendo hoje, o que vai viver na terceira idade. Nem é bom nem pensar. É tentar conscientizar, passar essa mensagem. É tentar frequentar cada vez mais cedo o consultório do profissional de fisioterapia. Também. Mas o interessante, fazer uma fisiopreventiva, trabalho de fortalecimento muscular. Vamos fazer atividade. Vamos mexer. O corpo é uma máquina que gosta de movimento. Ela foi feita para o movimento.
Então você vê que a maioria das doenças de coluna são em pacientes que não se movimentam, que têm sedentarismo, que têm dificuldade de se adaptar. Trabalho, como é que você consegue adaptar o seu horário para o lazer, para academia, para um trabalho, uma rotina muito desgastante? Então tem todo um conjunto, mas a preventiva vamos fazer atividade física bem orientada e evitar até o consultório, de repente. Se não tiver jeito, com um bom profissional. O mais cedo possível, né? Evitar. Começou a incomodar. Não deixa dar crise. Começou o desconforto, aconteceu recentemente, fez a limpeza da casa, pegou um balde, dorzinha. Profissional? Procurou, resolveu o problema, não cresceu, ficou tudo certo. E vai ter uma nova vida, né? Exatamente. Uma reeducação postural, podemos assim dizer. Exatamente. Né? Bom, olha, adorei o papo. Eu que agradeço. Espero que você volte aqui em outras oportunidades. Eu acho que a utilidade pública da televisão já de muito tempo tem que ser para tudo. Sim. E principalmente a TV por assinatura, porque nós estamos falando para um público formador de opinião, que paga para assistir aquilo que está consumindo quando muda de canal. Então, principalmente num produto local, quando você oferece, no nosso caso aqui, que por tradição abrimos o espaço para entretenimento, mas também para a saúde e para utilidade pública. Então, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, espaço ótimo, muito aconchegante, tudo muito lindo. Eu que agradeço, muito obrigada.